Olá, pessoal, tudo bem? Aguardando aqui a conexão com a professora Juliana. Aí, deu certo. Deu certo. Deu certo. Boa tarde, pessoal, Bem? tudo bem? Boa tarde. Sim, o som tá ótimo. Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um bate-papo. Hoje a gente tem aqui a participação ilustre da doutora Juliana Rezende, que vai falar um pouquinho aí para a gente a respeito da importância, né, dos cuidados aí com relação ao rim, à função renal. A gente vai bater um papo bem bacana. Ela tem uma experiência legal atuando na área de transplantes. O pessoal está entrando aqui, vamos esperar mais um minutinho para todo mundo se conectar com a gente. Tenho certeza que muitos amigos seus participarão da nossa live acompanhando o seu trabalho, pacientes, né, Ju? Que bacana, lá o pessoal entrando. Então, vamos lá, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Ivane Stefanini, eu sou farmacêutica. Durante toda a minha carreira, eu voltei o meu trabalho para as práticas integrativas e complementares de saúde, né? Sou docente, tenho um consultório farmacêutico e também sou consultora da Rios Educação, uma instituição de educação e a capacitação, aprimoramento profissional. Nós estamos aí com os projetos das lives semanais, trazendo um pouco de informação, né, as novidades do mercado para vocês. E hoje, como eu disse, a gente tem a honra de ter a doutora Juliana Rezende. A doutora Juliana é farmacêutica, ela teve algumas especializações um pouco diferentes, né, da área que os farmacêuticos costumam atuar, né, se especializou na área de transplante, né, na área de captação de transplante, órgãos, tecidos, atua em farmácia clínica também, em um centro de transplante num hospital privado aqui de São Paulo. Ju, quero primeiro agradecer a sua participação aqui conosco e dizer que é uma honra tê-la aqui em nossa live num assunto tão diferente e ao mesmo tempo tão importante, né, Ju? Obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada. É uma alegria também estar aqui. Obrigada pelo convite da Rio, seu, né? Poder compartilhar sobre esse assunto que é tão importante, né? E que para mim faz todo sentido. Você sabe que eu te uso sempre como referência nas aulas, quando às vezes os alunos perguntam, né, das atuações dos farmacêuticos. Eu acabo lecionando muitas aulas voltadas, né, para a parte de assistência farmacêutica, a parte de carreira e profissão, e eu sempre comento do seu trabalho porque me encanta essa possibilidade, primeiro do farmacêutico clínico, né, de atuar clinicamente num hospital. E é a sua primeira formação, é a área principal do seu desenvolvimento. E depois trabalhar na área de transplante, né? Que é um assunto, infelizmente, tão pouco abordado. Eu me recordo na graduação ter pouquíssimo assunto a respeito disso. E você atuando nessa área é super interessante. Então, eu sempre te uso como referência. Meus alunos que estão aqui acompanhando a live sabem disso, porque é importante mostrar, né, para os profissionais que existem outras oportunidades de trabalho, né, e que o profissional consegue fazer uma carreira de sucesso, no sentido não só financeiro, mas de satisfação pessoal, dentro, né, de um trabalho tão bonito como na área de transplante, né? Então, é um prazer imenso ter você aqui falando com os nossos alunos e colegas de profissão, né? Então, eu gostaria de começar a nossa live para a gente recordar alguns assuntos, de a gente falar um pouquinho sobre a função dos rins, né? Que às vezes as pessoas acabam dando importância, né? Os órgãos principais, coração, né? Pulmão, mas e os rins, né? Então vamos falar um pouquinho rapidamente qual é a função dos rins, né? Qual é essa importância dentro desse cuidado de saúde para manter essa função adequada. Por favor, Ju. Mas falar um pouquinho da importância dos rins. Então, pensar que dentro do nosso organismo, eles são os nossos filtros, né? Então, olhar para os rins e pensar que ele é quem faz todo o processo de filtração de todo o nosso sangue, né? Mas pensar nisso, a gente precisa entender um pouquinho de que o rim, ele filtra mais ou menos 180 litros
de sangue. É, exatamente. Então, tudo isso passa pelos rins. Para quê? Para que esse sangue chegue até os rins, ele seja filtrado, tire-se as impurezas, absorva-se o necessário e depois todas essas impurezas, elas vão sair por onde? Pela nossa urina, né? Então, essas impurezas, mais ou menos uma média de 1,5 litro por aí. Então, pensar nos rins, então, como o filtro do nosso organismo, né? E pensar também que o nosso corpo, ele é composto de muito água, né? Então, 70% em média é a composição do corpo humano em água. Se essa água, ela está dentro do nosso organismo, em toda a parte do nosso organismo, isso precisa ser filtrado. Então, se os nossos rins são os nossos filtros e essa água, então, ela é essencial. Essa é uma pergunta essencial, né? Verdade. Sim, sim. Você tem bebido, olha, água suficiente. Quem me conhece sabe que eu estou sempre com água. Isso mesmo. E o desafio que eu quero fazer é você refletir se você está bebendo água suficiente para que o seu corpo tenha líquido suficiente para que o seu rim seja, de fato, esse filtro do seu corpo. Então, eu queria fazer o desafio de todo mundo pegar o seu peso e dividir por 30. Então, um exemplo é, se eu pego o meu peso e divido por 30, né, que é esse coeficiente, eu vou ter um valor de 2,3. Ou seja, eu, Juliana, tenho que beber 2 litros e 300 ml de água. E aí a pergunta que eu faço, que eu queria que você refletisse também, Ivana, tem bebido água suficiente? Tá? Né? É uma conta muito simples, é pegar o seu peso e dividir por 30. E aí você vai saber. Então, ao decorrer dessa live, que a gente reflita um pouco se o princípio de tudo, que é a água, a gente está bebendo. Porque se a gente não tiver, é hora de começar agora. Né? É hora de dar esse substrato, é hora de dar esse líquido essencial para o nosso organismo. Tá bom? E pensar no rim, para conhecer um pouquinho dele, é o quê? Ele mede mais ou menos 10 centímetros. Então, a gente associa mais ou menos a palma de uma mão, 10 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e uns 3 centímetros de profundidade. Eu trouxe um exemplo, um rim, para vocês conhecerem. Que lindo! É assim, né? Então, aqui a gente tem toda a parte do rim e aqui como ele é por fora. Então, ele parece muito com um feijão, inclusive. A gente costuma dizer para os pacientes, né? Tá? Então, só para a gente entender. E esse rim, como que acontece esse processo de filtração? Né? Então, todo esse processo de filtração, ele vai por todo esse emaranhado, parece um couve-flor exatamente, e a gente chama que a unidade funcional do rim, que é quem ajuda nesse processo, quem realiza esse processo de filtração, são os néfros. E no nosso organismo, em cada rim, tem mais de 1 milhão de néfros. É muita coisa, né? E a gente não tem noção disso. A gente não tem noção da grandiosidade que é o nosso organismo. Então, isso é um pouquinho da importância do rim. Quais são as funções dele, Ivana? Então, pensar nas funções do rim, a gente pensa em filtrar, né, as impurezas, e ali ele vai tirar todo o necessário, né, que fazem mal para o nosso organismo, manter o equilíbrio da água e do sal e de outros elementos também, tá? Então, filtrar, manter o equilíbrio e também controla a pressão arterial. Então, o rim ele é muito importante nessa função de controlar, e quem tem pressão alta sabe o quanto isso impacta, né, no seu dia a dia. E também a produção de um hormônio que se chama eritropoetina. O que é isso, né? Parece que está xingando a gente. Mas a eritropoetina é quem fabrica o sangue. Então, ele está dentro da produção dos glóbulos vermelhos. Ou seja, Ivana, o rim é necessário, porque se eu não tenho a produção de eritropoetina, eu vou ter automaticamente uma anemia, né? E ali eu posso ter uma disfunção, né? Além de manter os nossos ossos saudáveis e através da ativação da vitamina D, aquela que a gente pega lá no sol. Então, é necessário que essa vitamina D leve um dos componentes, que é o cálcio, que a gente se alimenta nele, através do leite e outros, para dentro dos nossos ossos. Se eu não tenho esse rim funcionante, se eu não entendo a importância desse rim, eu posso comprometer essa função.
tá bom? Então é um pouquinho disso, conhecendo um pouquinho desse rim aí. Muitas funções, né? Então, a gente não pode menosprezar um órgão tão importante, né? Talvez por isso que nós tenhamos 2 rins, né? Talvez pela necessidade de tantas funções que nos foi aí concedida através da máquina perfeita que foi criada, né? A gente tem aí 2 rins, talvez pela imensidade, né, de funções e dessa necessidade intensa de filtração. E uma coisa que me chamou bastante atenção enquanto você foi conversando, né? A gente está na onda do detox, né? Então, sucos detox, alimentação detox. E aí eu vou usar a sua pergunta que você pediu para a gente refletir sobre água e vou trazer também essa reflexão para esse intuito, né? Então, se eu quero viver uma vida num processo de desintoxicação, né? Se eu estou utilizando alimentos para desintoxicar, por onde essas toxinas serão eliminadas, né? Então, a importância realmente da água dentro desse processo. Não adianta muito você tomar aquele suco verde maravilhoso pela manhã, né? Que todo mundo toma, às vezes virando o olho, né? De tão, às vezes, ruim que é para algumas pessoas, que é questão de paladar, e depois não tomam mais água no decorrer do dia para auxiliar nesse processo de filtragem, né? Então, por isso que a informação completa, né, é fundamental, e não só essas coisas de, né, informação do pé da revista, ou a vizinha que falou, né, por isso que é sempre importante a gente consultar e fazer o acompanhamento com profissionais gabaritados, profissionais de saúde, porque a gente percebe aí já um grande erro, né, eu estou me desintoxicando, né, e na verdade, às vezes a pessoa não faz esse consumo de água adequado para eliminar essas toxinas, né? Então não adianta nada. É o básico, né? É o princípio de tudo. O rim precisa de água, né? E isso a gente vai ver ao longo dessa live, a importância que tem essa ingestão da água. Fantástico. E é água, viu, gente? Não é chá, não é suco, é água, né? Eu sempre dou exemplos dos meus alunos. Eu não lavo roupa em casa com suco, com refrigerante, eu lavo roupa em casa com água. Então, quem for realmente, né, pensar nessa questão da função do rim é para utilizar água, né? Não fazer ingestão de outras bebidas que não substituem, né? Bem interessante. Então, já que ele é um órgão tão simples, como a gente acabou de conversar, quais seriam as principais doenças, principais patologias que acometem aí os rins? Tá, eu vou trazer alguns exemplos, Ivana, para a gente entender. Por favor. Uma delas que tem acontecido muito, a gente tem visto muito nos noticiários, é a insuficiência renal aguda, né? Que é o quê? É uma lesão. Hoje não se usa mais esse termo IRA, mas isso no dia a dia é muito comum. Hoje se usa o termo lesão renal aguda, né? É onde ali eu tenho uma lesão que pode causar ali algum comprometimento no fluxo sanguíneo. Então, a gente já entendeu que o rim é o filtro do nosso corpo. E se eu tenho algo que compromete esse fluxo, é onde é um risco muito grande. E muitas vezes a gente tem escutado na televisão o quanto o Covid-19, né, essa nova doença, esse novo coronavírus, o quanto ele tem impactado na questão renal, né, levando pessoas a hemodiálise e levando pessoas a perder a função renal. Por quê? Porque infecções podem gerar essa lesão aguda. Medicamentos, Ivana, podem gerar essa lesão aguda por toxicidade. Como assim, Juliana? Existem alguns medicamentos, antibióticos, aminoglicosídeos, que a amicacina, gentamicina, são medicamentos mais de uso intra-hospitalar. Medicamentos que vancomicina são medicamentos de escolha para tratamento de infecção, e todos eles, se não forem monitorados, aí tem o trabalho dos meus grandes amigos, colegas farmacêuticos clínicos, que monitoram nível sérico, monitoram dose. Para quê? Para que não haja um risco de comprometer aquele paciente que já está debilitado, né? Então, esses medicamentos a gente chama de nefrotóxicos. Então, eles precisam de uma atenção maior. Outros medicamentos, outras questões também são traumas, isso pode gerar uma lesão renal aguda. Pensar também em desidratação, Ivana. Então, pessoas que não tomam água suficiente, ou dentro do hospital um paciente começa a desidratar. É muito importante a atenção de todos os profissionais da área da saúde em relação a isso, porque uma desidratação
diminui o fluxo sanguíneo dentro do rim, tudo que compromete esse fluxo, eu posso gerar ali uma lesão nesse rim, tá? Ele é muito delicado. Então, falar um pouquinho, então, falei da lesão renal, tá? Os cálculos renais, que são chamadas pedras no rim, isso decorrente do quê? O que pode causar? Pouca ingestão de água, urina escura, quando eu percebo, né? Ou seja, a minha urina não está diluída o suficiente, o consumo elevado de sal, consumo elevado de proteínas, Ivana, principalmente pessoas que fazem academia e fazem ingesta, né? Tomam muitas proteínas, então tem que tomar muito cuidado. Isso só deve ser feito com uso racional, indicado por profissionais, porque eu posso sim ter aí algum comprometimento do meu rim devido ao uso indevido de proteínas, né? Uma quantidade maior do que o meu rim aguenta, tolera, tá? E também, quando essas pedras, né, esse cálculo, essa pedra renal, ela se movimenta, isso causa uma dor enorme. Então, quem já teve cálculo renal sabe o quanto isso é muito ruim, né? E essa obstrução pode ser piorada aí, né? Pior e dilata esse rim. E por isso, o tratamento é medicamentoso ou cirúrgico, tá? Outra questão que a gente vai ficar atento, então a gente falou da ira, a gente falou dos cálculos renais, né? A infecção renal ou pielonefrite, porque o que acontece? São as cistites, né? Elas se deslocam até o rim e ela pode causar febre, causar muita dor também, principalmente no lado acometido, né? Então você tem uma dor ali um pouco mais localizada. O tratamento são antibióticos e internação hospitalar. Porque muitas vezes eu posso ter um acúmulo de pus ali naquele processo infeccioso e seja necessário ali uma drenagem, tá bom? E também falar um pouquinho dos cistos renais. Os cistos, o que são eles? São bolhas, né, que aparecem no rim, no meio do rim. A gente só descobre por conta dos exames de rotina, mas não há problema neles, né? Há sim uma necessidade de um monitoramento, mas eles não têm tratamento e eles não têm, você não sente nenhum sintoma, tá? Na questão dos cistos, mas é importante o monitoramento aí de rotina. E falar um pouquinho dos tumores, né? E do câncer no rim, quando a gente encontra ali uma lesão sólida, né, maligna, e aí existe uma grande chance de cura para esses tumores e o tratamento é cirúrgico. E aí agora eu quero entrar por último na perda da função renal, né? Então é a doença renal crônica instalada, é quando o rim, eu até trouxe aqui, ó, pede um help. Você viu a minha imagem? Que linda! Mas é muito triste, porque no momento em que eu tenho a perda dessa função renal, houve algo que comprometeu o suficiente para que essa função renal perdesse todas as suas habilidades, o rim perdesse a sua habilidade de filtrar, de produzir todas aquelas substâncias importantes, né? E aí é um momento em que ele pede help, ele pede uma terapia substitutiva, que ela pode ser a diálise, é onde o paciente fica em média 4 horas conectado numa máquina e essa máquina vai fazer todo o processo de diálise, né? Um processo muito complexo, mas ao mesmo tempo muito lindo. Eu tenho uma amiga que trabalha, a Vivian, deve estar nos assistindo aí, trabalha, é uma farmacêutica, olha, Ivana, isso é raro também, uma farmacêutica específica em hemodiálise, então, nos serviços de diálise, isso é muito rico, enriquece muito, né? E o que acontece? E o outro tratamento é o transplante. Então, Juliana, você está dizendo que o transplante é um tratamento? Exatamente. O transplante não é a cura, Ivana. Não existe cura para um doente renal crônico. Existem tratamentos, né? Ou hemodiálise ou transplante. Um dos dois ele vai ter que fazer, porque ele já não dá mais conta sozinho, né? E se essas doenças que eu comentei, todas essas questões renais que eu comentei, se elas fossem tratadas precocemente, adequadamente, ter uma assistência adequada, ela poderia ter sido retardada, né? E evitada. Então, quando eu falo lá da nossa querida água, que é o princípio de tudo, quando a gente tem em mente a importância do cuidado com o rim, que são os filtros do nosso corpo, a gente pensa que muitas das doenças poderiam ser prevenidas, né? E evitadas, se não fossem pensadas, né?
Um pouquinho disso. E daí a importância dos profissionais, Ju, pedirem a avaliação da função renal, né? Eu sempre também bato isso muito na tecla quando eu dou, né, cursos, é fundamental, né? Função hepática e função renal deveria fazer parte do checklist, né, de avaliação clínica de todo profissional de saúde. Farmacêuticos, né? A gente tem falado quantos farmacêuticos podem solicitar os exames, a parte de nutricionistas, os médicos, enfim, todos os profissionais que fazem acompanhamento clínico de seus pacientes, né, fazerem avaliação de função hepática e renal, porque através, às vezes, de um exame que é simples, que é barato, a gente consegue, de repente, avaliar que pode ter pode ter alguma comorbidade nesse órgão e aí já iniciar o tratamento antes de ter um agravamento como esses que você comentou, né? Chegando, infelizmente, a fazer diálise ou a ter aí que porventura passar por um transplante, né? É verdade. Por isso que é muito importante essa nossa live hoje, no sentido de esclarecer, né? Não só aos profissionais de saúde de mostrarem que existe essa possibilidade de atuar nessa área como você atua, mas também da gente fazer aí recordar um pouquinho esses conceitos tão importantes e, primeiro de tudo, olhar como está a nossa saúde, né? Antes de oferecer saúde, antes de oferecer tratamento para outras pessoas, eu tenho que ver como eu estou como indivíduo, né? Então, acho que vale a reflexão, como você disse aí no início, né? Bem bacana. Ju, quais os cuidados não medicamentosos, que as pessoas podem ter com relação aos cuidados, né, com os rins? Então, você já falou bastante da água, né? Teria algum outro tipo de cuidado que a gente pode ter? Então, Ivana, o monitoramento, né, com especialista. Então, se você já tem ali uma dessas doenças renais que a gente comentou, né, é muito mais amplo, viu, Ivana? O rim realmente é muito mais complexo, são muito mais doenças. Eu trouxe aqui realmente só alguns que são os mais conhecidos, o que a gente se depara. Então, esse especialista, para que ele possa fazer o monitoramento dessas fases. Eu trouxe também aqui, olha, não sei se... Eita, vamos ver se vai dar para ver. O rim, dá? Dá para ver. É que a gente tem o espelhamento, né? Vê ao contrário, mas dá para ver sim. Isso. Então, a gente pensar que existem várias fases, né, dessa doença renal. Então, o médico vai monitorando essas fases. Para quê? Para que a gente... Beber um golinho de água. Para que a gente consiga ter a noção. Então, da fase 1, né, até os estágios, né, seriam até o estágio 5. Quando a gente chega no estágio 5, é quando o rim ele pede o HELP e aí eu tenho que ter essa terapia substitutiva. Então, o que a gente vai ficar atento também, Ivan, nos cuidados? Nos sinais e sintomas, né? Então, urinar muito à noite, espuma na urina, pressão alta, descontrolada, fraqueza, anemia, né? Atraso no crescimento, são todas questões que a gente pode estar atento e, se houver a presença, procurar um especialista. Então, o primeiro dos cuidados que eu tenho que ter é sempre cuidar da minha saúde e, de fato, estar antenado a isso. Outra coisa, Ivana, muito importante, você falou de não medicamentoso, mas eu tenho que falar, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Esse é um cuidado que não só quem tem a doença renal, porque quem tem a doença renal não pode tomar, né? Então, principalmente para as crianças, os nefrologistas proíbem mesmo o uso. Quem são os anti-inflamatórios não esteroidais? O AS, aquele medicamento docinho, tão bonitinho que a gente tomava. Não, tem que tomar muito cuidado com AS, com ibuprofeno, que é muito comum, né? Outros também, diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, né, naproxeno, são medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. O que eles fazem, Ivana? Eles comprometem, eles podem diminuir o fluxo sanguíneo no rim, porque eles têm moléculas muito grandes. Moléculas é muito difícil, né? Mas eles são partículas muito grandes. Então, só utilizar com uso racional, indicado sempre por médico. Por quê? Eu já tive pacientes que tiveram a perda da sua função renal por uso, esportistas muitas vezes, por uso indiscriminado de anti-inflamatórios, principalmente esses, os não esteroidais. E quem é transplantado não pode usar de jeito nenhum. A farmacêutica repete 1001 vezes.
porque não pode mesmo. Outra coisa que é um cuidado, Ivana, o uso de antibióticos. Por quê? Quem tem uma doença renal e já tem ali os estágios definidos, muitas vezes é necessário o ajuste da dose desse antibiótico. Então, eu não posso usar por automedicação. A automedicação a gente já não deve fazer mesmo. Mas eu não posso lançar mão e utilizar esse medicamento sem ter a indicação do médico e que o médico analise se é necessário o ajuste. De novo, o trabalho dos meus amigos farmacêuticos clínicos, que estão junto com a equipe médica, discutindo o tempo inteiro a necessidade do ajuste desses medicamentos. Para quê? Para preservar a função renal também e também para ter a eficácia do efeito dos medicamentos. Evitar alimentos ricos em sal, açúcar, para evitar o risco de diabetes e hipertensão, né? Higiene pessoal, porque pacientes que têm uma doença renal já têm uma imunidade diminuída, sabe, Ivana? Então, é muito importante essa higiene para evitar infecção mesmo. Uhum. Higiene dos alimentos, porque esses alimentos podem vir contaminados e existe aí um risco maior por essa fragilidade. E para pacientes que fazem hemodiálise, o cuidado é todo especial com catéter. O que é catéter, Juliana? É um dispositivo por onde eles fazem a hemodiálise. Então, é muito importante o cuidado, porque perder por infecção o catéter, isso pode tirar as possibilidades até de vida desse paciente. Porque se ele não tem acesso para fazer hemodiálise, ele não tem mais chance, né? Se acaso o transplante não vier. Então é um pouquinho disso, são esses os cuidados. A gente sempre volta nos mesmos conceitos, né? O uso racional de medicamentos, o cuidado com a automedicação, né? É incrível como, às vezes, as pessoas, pensando na questão de se cuidarem, né? Acabam prejudicando a própria saúde, né? Com esse uso indiscriminado, né? Ah, eu tô com uma dor nas costas, hoje eu tô com uma dor na perna, e aí a utilização dos anti-inflamatórios acaba virando uma rotina muitas vezes na vida das pessoas, né? Então, infelizmente, pode levar a uma situação como essa, né? Excelente os seus esclarecimentos, Ju. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão do transplante, né? Que é um assunto, infelizmente, pouco divulgado no nosso país, né? Só quando uma celebridade, quando alguém falece e é permitida a doação de órgãos, aí a mídia fala sobre isso. Depois o assunto morre, né? As pessoas esquecem desse assunto como se ele não existisse mais. E a gente sabe aí das milhares de pessoas que estão nas filas, né, de transplantes do nosso país. Então, acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Como é feito o processo de seleção, quem pode ser o doador, no caso do transplante renal, que é a sua especialidade. Ju, conta um pouquinho pra gente como funciona isso, por favor. Tá, falar um pouquinho do transplante, eu vou ter que levantar e mostrar uma camiseta onde a gente tem que linda. E aqui são todos os nossos pacientes da hemodiálise que estão aguardando por um rim, né? E dizer que assim, Ivana, quando a gente tem uma doença renal instalada, que como a gente vai entender isso? É uma alteração desse fluxo, dessa função renal por mais de 3 meses persistente. Então, ali é a hora que o médico diz, olha, de fato estamos no nível 5 e a gente vai precisar partir ou para hemodiálise ou aguardar um transplante, né? Então, esse estágio 5 da doença renal crônica é a hora que, de novo, o rim pede help, né? Que é a hora que ele fala, não dá mais. Então, agora eu vou precisar. Se ele for fazer a hemodiálise, então ele vai fazer o processo que eu já falei, de ficar na máquina por mais ou menos 4 horas, 3 vezes na semana. Nós temos muitas dessas crianças que eu apresentei, as mães trazem para fazer hemodiálise todos os dias. Porque a hemodiálise diária, ela tem aí um melhor desenvolvimento para essa criança. Então, isso é uma realidade. E o transplante, né, é uma das opções, né? Uma das opções onde ela é mais completa, porque ela pode dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente. Em que sentido, Juliana? Porque ele não precisa da máquina e ele vai ter o autocuidado, né? No caso das crianças, o familiar vai cuidar dessa criança e ela vai poder depois ir para a escola, fazer tudo que ela, né, tem que fazer. Então, o transplante, o doador pode ser 2 tipos de doadores para esse transplante.
tá? Então, um deles é o doador vivo, que eu queria mostrar aqui uma plaquinha para a gente entender aqui, que é até o 4º grau de parentesco, tá? Então, são doadores que precisam ser compatíveis, né, com esse paciente, e ali, depois dessa compatibilidade, então são vários estudos que são feitos, vários exames, e aí sim, esse paciente ele vai sendo preparado para esse transplante. Então, um doador vivo, tá? E o doador falecido, esse paciente ele vai entrar numa fila, né? Vai fazer uma inscrição e ali ele vai aguardar por uma doação. E esse é um momento, Ivana, que eu queria assim dar uma paradinha de dizer assim o quanto que a gente precisa avisar a nossa família que a gente é um doador de órgãos, que a gente gostaria que quando a gente falecesse ressignificasse, né, essa nossa perda ajudando outras pessoas. E aí, eu trouxe aqui uma plaquinha. Você viu que eu trouxe várias plaquinhas, né? Veio preparada para a nossa live. Exatamente. Que você precisa avisar a sua família. Quem que autoriza, no caso de uma doação, né? Que é um gesto muito lindo, o momento onde você tem a perda de uma pessoa querida e é a família quem autoriza esse processo de doação. Então, se você disser para sua família que você gostaria de ser um doador de órgãos, ela vai se lembrar disso quando acontecer, né, o momento da perda, e isso vai ajudar muito as pessoas, né? Várias dessas crianças que estão aqui estão aguardando uma doação, um gesto, né, de amor. Então, esse doador falecido, com a compatibilidade, esse paciente estando nessa fila, ele vai ser chamado para essa fila. No Brasil, principalmente em São Paulo, assim, a prioridade dos rins são para as crianças, né? Isso é a nossa lei que rege todo o transplante, é uma lei muito sedimentada, de muito respeito, graças a Deus. Eu que trabalho nessa área vejo o quanto as pessoas têm um zelo, por quê? O doador, a família que fez a doação, não fica sabendo nunca para quem foi aquele órgão. Assim como quem recebeu não sabe quem doou, né? Isso é sigiloso e totalmente sigiloso. Então, isso garante todo o processo, né, de ser fidedigno, de fato, né? Então, sim. Dois tipos de doadores, transplante de doador vivo ou doador falecido, né? E depois desse processo, é o momento em que o transplante, que a gente entende que ele proporciona a esse paciente uma melhor qualidade de vida, né? Então, depois do transplante tem vários cuidados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele é um momento onde e para ele fazer todo esse processo do transplante, Ivana, até antes, voltando um pouquinho, ele passa por toda uma equipe multidisciplinar. Então, ele vai passar por um cirurgião, ele vai passar pela psicóloga para entender todo o processo, pela assistente social para entender toda a dinâmica familiar, vai passar pela nutricionista para entender o quanto ele está preparado, vai passar pela farmacêutica, por mim. A gente costuma dizer que o transplante, a relação é de um casamento mesmo. A gente se conhece lá no pré-transplante, a gente está junto durante o transplante e a gente vai acompanhar até o final da vida desse paciente com a gente, né? Então, é um pouquinho disso. Bacana. Então, aproveitando que você está falando um pouquinho desse acompanhamento, vamos falar um pouquinho para os nossos colegas farmacêuticos que estão aí acompanhando, qual é a rotina do seu trabalho, né? Como uma farmacêutica que fez a sua especialização em farmácia clínica e atua nessa área de transplante, fala um pouquinho como é a sua rotina, o seu dia a dia de trabalho, por favor. Então, como eu falei anteriormente, né, sendo assim, a relação com esse paciente, uma relação como se fosse um casamento mesmo. Nesse primeiro momento, Ivana, né, nessa consulta pré-transplante, né, então quando o paciente chega no nosso centro, ele passa com a enfermeira, e a enfermeira vai explicar todo o fluxo, todo o processo, né, tudo sobre o transplante para ele. E depois ele vai passar com a equipe multidisciplinar. Então, comigo ele vai passar, ali a gente vai se conhecer, eu vou me apresentar, eu vou buscar o histórico medicamentoso dele, então eu preciso que ele me conte, né? Então, essa relação de consultório,
entre você e o seu paciente, então eu preciso que ele me conte, e nesse momento eu faço a reconciliação medicamentosa, que é comparar o que o paciente está me falando com o que o médico colocou no prontuário. E ali, se houver alguma divergência, é um momento onde eu consigo intervir e contribuir, discutindo com o médico que não está havendo adesão, ou houve uma falha e aquele paciente não está tomando a medicação por algum motivo. Então, esse é o momento pré-transplante. E ali também conheço um pouco desse paciente, o que para mim é primordial, a adesão ao tratamento. Porque eu preciso que, lá depois do transplante, a adesão seja prioridade na vida dele. Então, desde o início, a gente já põe a sementinha, né, do horário certo da medicação. Então, se eu percebo que é um paciente que está muito desorganizado, é a hora de conversar um pouco mais com ele, intervir um pouco mais. Durante o transplante, o paciente internado, né, um exemplo, eu tenho um paciente internado agora, e aí eu vou lá e vou verificar a prescrição desse paciente, se o protocolo está sendo cumprido, né? Então, se a dose está certa, se o nível sérico está adequado, é como se fosse um guardião do protocolo, é assim que é. E eu compartilho isso com o paciente, né? Eu brinco com ele e falo, nós somos guardiões e a gente precisa garantir que o melhor seja feito para você. Então, o paciente precisa participar disso. Então, eu olho dose, nível sérico, interações medicamentosas, né? Então, toda a parte clínica mesmo do paciente, monitorar exames, isso. Depois, aí vem a cereja do bolo no meu trabalho, que é a parte da educação. Né? Então, quem me conhece sabe, eu sou apaixonada por esse momento onde o paciente está lá internado e ali ele precisa aprender sobre os medicamentos que ele vai ter que tomar para o resto da vida. Então, Ivana, não é um tratamento que eu vou terminar semana que vem, sabe? Daqui 7 dias. É um tratamento que ele vai ter que tomar para o resto da vida. Então, ele precisa entender a importância, ele precisa entender quais são as reações adversas que pode ocorrer com aquele medicamento, ele precisa entender para que serve aquele medicamento e ele precisa saber a dose, o horário, a gente precisa combinar. Lembra que eu falei do casamento? Então, a gente tem que combinar tudo. Então, é muito incrível, porque muitas vezes, vamos supor, eu não falei com o paciente antes de ele sair, e aí ele me responde, Ju, calma, tá tudo combinado. Por quê? A gente já combinou antes. Isso a gente faz no período em que ele está internado. Então, depois ele sai de alta, mais ou menos uns 2 dias ele volta para o ambulatório de transplante para a gente dar continuidade, para passar com o médico e ele passa comigo de novo, para ver se não ficou nenhuma dúvida, para ver, e eu aplico a técnica devolutiva, que é ele me falar tudo o que eu ensinei para ele. Então, é muito legal. Eu falo que para mim as melhores consultas são as pós-transplantes imediato, porque ele vai te contar de um jeito que você vai perguntando tudo aquilo que você ensinou. Então, faz total sentido, assim, para mim. E depois disso, a gente vai acompanhando ele dentro de um protocolo, mas o paciente tem 100% de acessibilidade ao centro de transplante. Então, ele tem alguma dúvida de remédio, ele pode ligar para a gente a qualquer momento e ele pode querer uma consulta a qualquer momento. Nós temos um protocolo mínimo. Eu até brinco que eles enchem um pouco da minha cara no início, porque eu sou bem insistente, mas aí depois vai encaixando no protocolo. E a gente acompanha também, orienta aonde buscar os medicamentos, né, Ivana, de alto custo, entrega a documentação, eu ensino para eles como avaliar aquela documentação. Eu costumo dizer assim, você tem que sim questionar o médico, você tem que sim questionar por quê. Quem fica na fila 4 horas esperando para pegar o remédio é você. E se você chegar lá e tiver faltando qualquer documentação, você vai voltar, né? Então, eu insisto muito para eles aprenderem isso, porque a medicação tomada por transplante, Ivana, ela é muito cara. O tratamento fica de 5 mil a 15 mil reais por mês. Então, hoje o SUS subsidia 100% desse tratamento, né? Então, para isso, ele precisa saber de todas as ferramentas para que ele possa ter acesso a esse medicamento. Tá? Então, é um pouquinho disso, assim, muito mais acompanhar esse paciente a Voltou? Tá. Voltou, a adesão voltou. dele e ser mesmo um amigo, porque o farmacêutico ele tem que estar próximo, né? É o que eu costumo dizer, a gente está junto nessa. Então, se tem um problema, a gente vai resolver junto, né? E aí, com isso, a gente vai compartilhando esse conhecimento. É isso, bacana, um pouquinho disso que eu faço.
É muito bom, né? Porque você, tendo esse contato, né, com o paciente e vendo o desafio, às vezes, de um paciente que chega num estado mais grave e depois, né, vê-lo saindo para a vida já recuperado, né, e que ele compreendeu todos os cuidados que ele tem que ter, isso não tem preço, realmente, né? Sabe qual é o maior desafio, Ivana? É. É um paciente que é analfabeto. É um É. paciente, uma familiar, uma tia que é analfabeta. E você vê que, utilizando as técnicas adequadas de aprendizado, ela aprende e ela faz tudo certo. Por quê? Por memorização, por aprendizado, por dedicação em querer aprender. Sim, né? sim. Então, isso Usando as assim, ferramentas, né? não tem preço, não tem. Verdade, verdade. E além dessa questão da medicação, né, que a pessoa vai ter que utilizar, quais são os outros cuidados, geralmente, que um transplantado tem que ter para manter o máximo possível a vitalidade daquele órgão? Os cuidados, Ivana, o acompanhamento, né, protocolar, então ele vai ter que vir nas consultas frequentemente, porque o médico vai monitorar nível sérico do medicamento, quanto tem no sangue do remédio, vai monitorar a função renal, lembra lá do início o quanto é importante? Esse médico vai acompanhar muito de perto e bem frequente no início, tá? Também os medicamentos imunossupressores, que são os medicamentos que ele vai tomar para o resto da vida, esses remédios baixam a imunidade dele. Então, qual é o grande risco? Se ele deixa de tomar o medicamento, atrasa ou toma a dose errada, ele pode ter o início de rejeição. Como assim, Juliana? Com uma dose é possível ter uma imunoativação do sistema, né? Uma imunoativação, e ali eu posso iniciar um processo de rejeição. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla de que tem que ser o medicamento certo, na hora certa, né? Na dose certa. Outro cuidado também vem em relação à higiene, porque a imunidade desse paciente é muito baixa, né? Então, ele vai precisar ter uma atenção. E, Ivana, vou te contar, os pacientes transplantados não estão sofrendo com toda essa mudança de atitude por conta do coronavírus, porque já são as atitudes que eles têm que tomar, já são as atitudes que eles tomam, a higienização dos alimentos, nada entra na casa deles sem fazer a higienização, a desinfecção desses alimentos, o cuidado com ele próprio, alimentos saudáveis, né? Então, ou seja, o paciente ele vai ter que fazer escolhas saudáveis porque ele tem uma imunidade mais baixa, né? Então, vai ser muito importante esse cuidado, atividade física, né? E beber muita água, porque eles sabem, os pacientes transplantados sabem, se eu bebo pouca água, o meu rim trabalha pouco e os exames não saem bom, a creatinina vai aumentar, isso é um risco. Se eu bebo, às vezes o paciente volta para casa, bebe água e fica tudo bem. Ou seja, é diretamente ligado à água, à função do rim. Tá? Então, é um pouquinho disso, assim, evitar alimentos ricos em sal, né, em açúcar, por conta dessa questão mesmo do risco de hipertensão, diabetes, né, e cuidar da parte psicológica, porque um paciente que antes ele ficava preso à máquina, né, naquele período, 4 horas, 3 vezes na semana, não pode viajar, não pode fazer nada, e aí ele, não é que não pode fazer nada, pode sim, né? Mas tem um pouco mais de limitação. Sim. E ele vai ter ali a sua vida de volta, né? Voltar a trabalhar. Eu tenho pacientes que são excelentes. Nossa, a Renata Saragioto, acho que ela até tá aí. Meu Deus, eu fico só acompanhando ela no Instagram. Como viaja, como, né? E você percebe que é o cuidado, é o zelo, né? Cuidando da sua própria saúde e tendo uma vida saudável. É o que a gente fala. Eu vejo muita nutricionista falar, ter uma vida saudável. Então, o transplantado, Verdade. ele vai ter uma vida saudável. É um pouquinho E essa disso. questão que você falou da diálise me chama muito a atenção, porque aqui em São Paulo a gente é um grande centro, a gente tem acesso a tudo, né? Aqui a 140 quilômetros de São Paulo, meus pais moram em Tatuí e lá não havia centro de diálise. Quando meus pais foram para lá, e até foi uma das lutas que meu pai pegou ali como afinco, foi justamente levar a diálise para a cidade, porque os pacientes tinham que fazer esse processo de viagem até Sorocaba para serem submetidos à diálise, e como você disse, 3 vezes por semana, tem paciente que tem que ir até com uma frequência maior, né, e uma cidade próxima de São Paulo, que às vezes não tem diálise, então fica mais difícil ainda a vida desse paciente, não só pela frequência que ele tem que estar presente nesses locais,
como também, às vezes, fazer longas viagens. Existem pessoas que saem de casa 3, 4 horas da manhã para pegar, né, um transporte que a prefeitura, né, acaba cedendo, né, oferecendo, para ir até o local, passa o dia todo lá e chega em casa de noitinha, para às vezes, né, não no dia seguinte, mas no outro dia, no terceiro dia, fazer novamente esse processo. Então, é muito desgastante emocionalmente, como você disse, né? Então, e mães, Ivana, largam suas famílias é, para ir para cidades mais próximas, onde tem diálise, largam seus outros filhos, pacientes adultos, né? Lutam muito. Nossa, tem vários pacientes que para mim são um exemplo, assim, sabe? De luta. E então, assim, realmente essa questão e o acesso da diálise nos interiores do Brasil é muito ruim. Muito ruim. Quando a gente pensa lá no norte, né, no nordeste, então, porque a gente nem tem o diagnóstico, Ivana. Então, é isso que os trabalhos mostram, né? Que a acessibilidade, ou seja, fazer o diagnóstico precoce, muitas vezes você já vai descobrir quando o paciente já está perdendo o rim mesmo. Verdade, verdade. Na sua opinião, Ju, aí não é uma crítica, é mais uma opinião mesmo, o que poderia ser melhorado dentro desse serviço que é oferecido? A gente sabe que existe esse serviço que é oferecido pelos hospitais privados, que a minoria das pessoas no nosso país tem acesso, infelizmente, e a grande massa, né, a maioria das pessoas acabam utilizando desse serviço de diálise, de transplantes, através do SUS. Né? Então, você, como atende essa diversidade de pacientes, você percebe algum gargalo, alguma situação onde poderia ser melhorado no sentido de oferecer esse serviço aos pacientes? Qual que é a sua opinião? Primeiro de tudo, para mim, eu vi na live da Adri e para mim a verdade é a empatia, né? Então, esse é o primeiro e é de graça, né? O profissional já está ali. Então, se colocar essa habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, acho que os profissionais que já existem se colocarem no lugar dos pacientes, né? Entender ali toda essa questão. Então, isso é um ponto e isso contribui para a adesão ao tratamento, né? Então, por que disso, Ivana? Só para a gente entender um pouquinho, essa adesão ao tratamento, a gente não pode só focar no paciente. A gente não pode só dizer que é o paciente. A gente precisa entender que isso está dentro de vários níveis. O nível é o profissional, como eu falei, né? A gente chama de nível micro, o nível meso, que é o centro onde ele trabalha, faz o tratamento, e depois as políticas públicas é o macro, ou seja, tudo isso envolve para a adesão ao paciente, né? Então, para que eu tenha uma melhor adesão, eu preciso ter uma melhor empatia com todo esse processo. Outra questão, na minha opinião, é a equipe multidisciplinar. Por quê? Ter uma equipe multidisciplinar para tratar os pacientes, não só pacientes transplantados. Hoje a gente vê que isso é um grande ganho, né? O nosso centro tem uma equipe multidisciplinar e a gente tem resultados muito bons, né? Então, a gente percebe que muitos outros centros não têm uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, eu levanto a bandeira da equipe multidisciplinar, principalmente minha equipe, que eu amo de coração, né? A Ana, psicóloga, tem também a nutricionista Giovana, assistente social, a Ju e as enfermeiras, né? Por quê? Porque a gente ali trabalha com a educação continuada, uma aprende com a outra. Então, quando eu tenho uma equipe multi, eu ganho em todos os sentidos, né? Então, eu vejo muito nessa questão e, claro, mais acessibilidade ao pessoal do Nordeste, ao pessoal do Norte, que não tem acesso tanto à hemodiálise, né, tanto à diálise, quanto ao tratamento do transplante. Tanto é que a gente quase não tem centros transplantadores nessas regiões, Ivana. Então, as pessoas migram, vêm para São Paulo, moram nas casas de apoio, isso é uma realidade muito frequente. Para quê? Para tratar dos seus filhos. E deixam outros filhos lá. Eu tenho vários casos de mães que ficaram aqui 3 anos sem ver seus filhos, porque não tem condições de viajar de volta, né? Então, e quando volta, a gente faz uma
festa, né? A assistente social, nossa, é sempre uma festa na hora que ela vai fazer o pedido da volta dessa mãe, porque é a mãe que volta com seu filho em tratamento, lembrando que o transplante não é uma cura, ele precisa utilizar imunossupressores, os remédios para o resto da vida. Então, por isso a importância de tudo isso. Então, não sei, Ivana, para mim, assim, na minha opinião, é isso. Hoje eu vejo o grande diferencial para todos os serviços uma equipe multidisciplinar que discute, que oferece o melhor de si para oferecer a melhor assistência. Então, você vai ter um bom resultado, né? Então, não vejo, assim, tanta coisa que gaste tanto dinheiro, mas acho que ter uma equipe ali que trabalhe isso, o paciente, você tem muitos resultados muito bons. Sim, sim. É a velha questão da gestão, né? Os recursos existem. A questão é a gestão de pessoas, a gestão de processos, a gestão de recursos, né? É um problema estrutural, né? Verdade. A gente já está chegando aqui nos nossos 5 minutos aqui restantes da live. Nossa, já! Passa muito rápido. Muito rápido, Ai, muito rápido. Eu quero aproveitar e já fazer um convite a todos que nos acompanham, que semana que vem nós teremos também a nossa live aos domingos, às 17 horas. Na próxima semana nós teremos uma fisioterapeuta, nós teremos a doutora Vanessa Diniz, ela vai falar sobre os desafios enfrentados aí dentro de uma UTI, né? Não só agora nesse momento, infelizmente, né, do coronavírus, mas também a rotina, né, dentro de um hospital, dentro da área de UTI de um hospital. Ela tem especialização nessa área, né, de UTI neonatal, e ela vai falar com a gente um pouquinho a respeito desses desafios, e aí eu já aproveito e convido a todos para participarem da nossa live no próximo domingo também. Por favor. E também eu gostaria de dizer a todos que estão nos acompanhando que, generosamente, a doutora Juliana Rezende está fornecendo material para vocês que estão acompanhando a nossa live. Então, durante a semana, a gente vai disponibilizar esse material para vocês. É um material, a gente está dizendo que, né, é um pouquinho aí do que ela desenvolve no trabalho dela, na rotina dela, e também para as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais a respeito, né, do trabalho, dos desafios, com relação também à questão que a gente discutiu agora da função renal, das principais patologias, né? Então, uma oportunidade dos profissionais aí recordarem esses conhecimentos, né, e aprofundarem aí dentro de um assunto tão interessante e tão importante, né? Ju, a gente teve muitas participações aqui. A Borges Cleide está te parabenizando pelo seu trabalho. Depois a gente tem aqui Irmaia falando a área renal, na parte nutricional é um pouco requisitada porque muitos têm medo de atuar. É verdade, né? As pessoas acabam tendo um pouco de receio, porque é óbvio, exige muito de estudo, né, Ju? Não é tão simples, né? Pouquinho. Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos, vocês utilizam de muitas ferramentas tecnológicas, né? Existem muitos sistemas, muito software que dão esse suporte para vocês no momento de tirar dúvida, não é isso, Ju? E sabe onde a gente aprende muito, Ivana? Com a equipe. Então, quando você trabalha, você aprende fazendo, né? Então, ali, a todo momento, tem alguém que fala, olha, faz assim, né? É melhor. E aí você vai aprendendo. Então, a equipe como um todo, e a gente é muito privilegiado, assim, eu, pelo menos, na minha equipe, porque tenho médicos maravilhosos, né? Além, desde os cirurgiões, a gente tem cirurgia... Nossa, a doutora Nara é maravilhosa, ela para e explica para você que você entende, como se fosse uma criança de 5 anos, sabe? É muito bom, né? Sem dúvida, não tem preço. É verdade. O pessoal falando aqui que foi tomar água logo depois das suas informações, o Jack falando que foi tomar água, falando da importância aí da nossa live, das nossas orientações. Minha paciente Renata, se eu não falar dela, ela vai ficar brava comigo. Eu acho que a Renata estava aqui participando também. Forte. Então tá bom. Que bom.
Gente, é isso aí, a gente já está encerrando. Mais uma vez, Ju, gostaria muito de agradecer a essa oportunidade, a sua participação, né, de domingo. Você teve até que se deslocar aí da sua casa, claro, com toda a segurança, mas para poder fazer essa live com a gente. Sou muito grata pela sua participação, pela sua dedicação, né? E a todos vocês que estão aí assistindo a nossa live também, o nosso muito obrigada. Agradeço ao Instituto Rios Educação, que mais uma vez ofereceu conteúdo de qualidade nesses dias aí tão difíceis que tem sido a quarentena, né? E dizendo que vem muito mais novidade por aí com relação aos nossos cursos de capacitação, viu, gente? E esse nosso bate-papo, ele é um dos nossos cursos, né? A doutora Juliana Rezende está mais do que convidada a participar aí desse curso, né, da questão tanto do acompanhamento farmacoterapêutico, como também com relação a essa questão da farmácia clínica. E para todos que quiserem conhecer um pouquinho mais desse trabalho, acompanhem a Rios Educação, que vem muita novidade por aí. Obrigada, viu, Ju? Muito obrigada. Pela oportunidade também, viu, Ivana? Obrigada, gente. Uma ótima semana. Fiquem em casa quem puder. Fiquem com Deus e cuidem aí, pessoal. Obrigada, viu? Né? Verdade. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada, Ju. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau. Rios, educação que transforma.